E quando a grana, din-din, tá curto, muita gente se sente tentada a recorrer a um empréstimo, né? No mercado existem várias modalidades, mas quais são os cuidados que devem ser tomados antes de contratar um empréstimo? A gente vai saber. Café com Direito no ar. E hoje o nosso time está reforçado, viu? Eu recebo o consultor financeiro Rafael Bernardino, também Tiago Tavares, que é secretário-geral da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB. Tiago, eu vou começar contigo, certo? Os empréstimos levam a muitas causas jurídicas? Primeiro, bom dia para os dois, né? Bom dia. Bom dia, doutor Rafael. Bom dia, caro telespectador. Bom dia também, Bruna. Bom dia. Sim, Bruna, realmente tem tido essa grande demanda judicial, no caso específico, porque os empréstimos, no caso, que os consumidores, são chamados contratos de adesão, que o consumidor faz. Esses contratos de adesão, o consumidor ele não tem o direito, o condão, de dar algum palpite, opinar algumas cláusulas que está dentro daquele contrato. Ele simplesmente assina ou não, contrata ou não. E na maioria das vezes ele não lê. Porque são consumidores, no caso específico, vulneráveis. O Código de Defesa do Consumidor prevê que o consumidor como parâmetro e característica de vulnerabilidade, certo? Para esse caso aí, para quem não lê, por exemplo, e assina, está aceitando tudo aquilo e não tem direito mais a recorrer? Esses contratos de adesão, necessariamente, as cláusulas elas têm que ser concisas, devem ser claras e devem ter textos em tamanhos maiores para que o consumidor tenha essa disponibilidade de poder ler e chamar a atenção do consumidor, caso não seja uma cláusula que não tenha disponibilidade, facilidade do consumidor achar aquela cláusula ali, porque muitos contratos de adesão são contratos que as cláusulas elas ficam minúsculas, ficam muito pequenas. E aí, para o consumidor achar essas cláusulas, fica muito difícil. Mas tendo abusividade nessas cláusulas, tem-se sim a possibilidade do consumidor, pela questão da vulnerabilidade dele, o Código de Defesa do Consumidor. Para isso, o consumidor ele pode procurar os órgãos, PROCON, municipal ou estadual, no caso da OAB, a Comissão de Direito do Consumidor, o qual eu faço parte como secretário-geral hoje, e aí procurar os seus direitos e não deixar que, tendo uma cláusula abusiva, recorra possivelmente judicialmente. Entendi. Agora, Rafael, vamos passar para o Rafael agora. A gente separou algumas telas, certo? Com os principais tipos de empréstimos. Queria que você explicasse para a gente. Vamos soltar aí o primeiro? Empréstimo pessoal. Explica pra gente que tipo é esse, Rafael. Na realidade, o empréstimo pessoal é o mais comum para a pessoa física. É uma modalidade que tem em todas as instituições financeiras, hoje muito mais disseminado na modalidade de consignado, quer dizer, significa dizer que a pessoa faz um empréstimo e é descontado o valor daquela parcela daquele empréstimo no seu salário. Daí é que fala empréstimo consignado, porque fica deduzindo no salário de cada um. Então, quem tem mais acesso a esse crédito, naturalmente, é quem tem emprego seguro. O servidor público, de uma forma geral, é muito procurado pelas instituições financeiras e muitas vezes ele comete o erro de não se organizar financeiramente, aceita a oferta da instituição financeira, tira um empréstimo sem planejamento prévio, gasta aquele dinheiro e depois o salário dele fica reduzido em pelo menos 30%. Então, qual é a recomendação que a gente faz? Não tirar empréstimo sem um planejamento prévio e da sua verdadeira necessidade, lembrando sempre que na hora que você está precisando de dinheiro é porque, de alguma forma, a não ser com algum investimento especial, quer dizer, porque empréstimo é uma coisa, financiamento é outra. Então, quando a gente fala de empréstimo pessoal, é dinheiro para consumo, dinheiro sem destinação específica. Isso é preciso ter muito cuidado. E em que casos esse empréstimo pessoal é interessante mesmo, assim? De que maneira a pessoa consegue distinguir se, de fato, é a hora de pedir um empréstimo? Olha só, o empréstimo, ele precisa ser tomado apenas de uma forma bem planejada. E vamos supor que a pessoa queira reformar a casa. E não deve, inclusive, fazer reforma na casa se não tiver alguma reserva para isso. Então, o que é que vamos imaginar que a reforma da casa seja necessária e gaste R$10 mil.
e a pessoa só conseguiu poupar 3. Se ela conseguiu juntar 3, já é bem caminho andado. Ela precisa de 7 mil. Então, ela para tirar esses 7 mil, ela pode procurar uma instituição financeira e tirar esse empréstimo num prazo tal que o valor da parcela caba no seu orçamento. Porque muitas vezes as pessoas, naquela ânsia de ter o dinheiro, não faz a conta direito, lá na frente tem dificuldade de pagamento, aí é que entra o problema da inadimplência, que é muito sério. Olha, ainda falando sobre o empréstimo pessoal, né? O Maxson Silva disse que fez um empréstimo pessoal de R$ 1.300 e vai pagar quase 6 mil, Tiago. Ele pode correr atrás de juros abusivos? Pode sim. Nesse caso específico, comprovando-se as cláusulas abusivas, tem como correr atrás, inclusive judicialmente, cancelar essas cláusulas abusivas. E cancelando uma cláusula abusiva, não necessariamente cancela-se o contrato. Tem condição de cancelar somente a cláusula abusiva, certo? E aí, nesse caso específico, o Maxwell, ele tem condição, sim, de correr atrás dos direitos dele, procurando os órgãos de defesa do consumidor, conforme já dito, o PROCON, ou no caso específico, se for através da OAB, a Comissão de Direito do Consumidor. Ok, vamos para mais uma arte, certo, Rafael? Agora vamos falar um pouquinho sobre o empréstimo consignado. Que tipo é esse? Empréstimo consignado, de certa forma, eu até já fiz a referência. Empréstimo consignado é aquele que você vai à instituição financeira, de preferência onde você recebe seu salário, caso o seu salário seja pago via depósito em conta bancária, e você faz um empréstimo para descontar o valor das parcelas no seu salário. Esse é o empréstimo mais que as instituições financeiras têm mais interesse, porque é mais bem garantido, porque está no salário, e, em geral, tem a taxa de juros mais baixa. Então, agora é preciso que o consumidor preste atenção, porque na hora que ele ganha R$ 2 mil, tirou um empréstimo, vai comprometer até 30%, que é o que manda a norma. Então, ele compromete R$ 600. Então, se ele ganha 3 mil, faz um empréstimo, vai comprometer 600, ele passa a ganhar 2.400. Ele passa a receber 2.400 durante aquele período, digamos, 3 anos. Então, é nesse momento que ele vai receber apenas 2.400, que ele não pode continuar consumindo como se ganhasse 3, entendeu? Então, o consignado tem essa coisa. E também só deve ser tirado com planejamento prévio. Nada de aceitar a oferta da instituição financeira. Um dinheirinho é sempre bom, gasta sem saber em quê e vai ter dificuldade lá na frente. Depois tem mais dificuldade. Vamos para mais um tipo. Qual que é agora? O empréstimo rotativo. Rafael, qual que é esse tipo aí? Não, o empréstimo rotativo tem esse nome, mas isso na prática é o tradicional cheque especial, que tem uma taxa de juros altíssima pela facilidade de você utilizar. Então, você usa, hoje vamos supor que o banco lhe deu, em geral o banco dá um limite, no mínimo equivalente ao seu salário. Você ganha R$ 3.000, o banco te dá um limite de R$ 3.000. Você utiliza aquilo, depois quando o seu salário é acreditado na sua conta, você cobre aquele valor, depois você pode utilizar de novo. Ter muito cuidado, porque a taxa de juros nessa linha de crédito é altíssima e cada vez que você utiliza, você está comprometendo a sua renda. Então, é preciso que o consumidor lembre-se que o dinheiro não cai do céu. Então, ele tem que ter muito cuidado. E o dinheiro só gosta de quem gosta dele. Então, na hora que você não cuida bem dele, é um problema. Olha aí, ficam as dicas, né? E, Tiago, só para a gente reforçar para quem está em casa, se alguém se sente prejudicado com relação a um empréstimo já feito, né? Quais são os órgãos a quem a pessoa deve recorrer? Só para a gente reforçar. A pessoa poderá recorrer ao PROCON, certo? No caso específico, PROCON municipal ou estadual. Tem essa disponibilidade também da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Paraíba. E também tem a situação de você procurar, no caso específico, um advogado de sua confiança, tendo em vista não ter chegado a uma solução amigável do litígio e precisar ir para uma seara judicial. Ok. Tiago, obrigada, pela sua participação. Rafael, obrigada também pelas dicas. Estão sempre bem-vindos aqui a esse nosso cantinho, viu? Obrigada. Bom dia aí para vocês. Felicidades a você e ao consumidor. Cuidado na hora de fazer empréstimo. Pois é, fica alerta.